Saudações. Bom, eu não sei se eu escolhi o melhor dia para escrever uma mensagem de final de ano. Na última semana, eu ouvi finalmente o podcast Retrato Narrado com a história do Jair Bolsonaro. Aí eu assisti ao novo filme Matrix, que me deixou na dúvida se eu tomo logo a pílula vermelha ou se uma overdose da azul. E também assisti ao filme Não Olhe para Cima, que mais do que me fazer pensar sobre como nós mulheres não somos ouvidas, ou como a ciência está em descrédito, ou como a figura do presidente do Brasil é uma versão falaciosa do trumpismo. O filme me fez pensar sobre como nós estamos operando da mesma forma que eles. Porque a nossa resposta ao não olhe para cima é o olhe para cima, como se fôssemos duas faces da mesma moeda. Moeda que faz rolar os dados do aprisionamento midiático no qual vivemos. Tudo vira hashtag, engajamento. Meu Deus, que desespero ver a nossa falta de criatividade diante das crises. Por mais Ailton Krenak em nosso 2022. Bem, esse trio explosivo de filmes e podcasts me fez pensar muito em 2022 e no meu despreparo para enfrentar mais rupturas familiares, mais polarizações, mais discursos de ódio, mais violência. E eu não preciso ser vidente nem profeta para prever essas coisas, né? Diante desse cenário que vai ser um bom roteiro para um Não Olhe para Cima 2, quais são as certezas ou as convicções que podem, de alguma forma, me ajudar, nos ajudar a entrar em 2022 mais corajosa, mais criativa, mais solidária? Na tentativa de responder essas perguntas, eu me lembrei de uma reflexão que eu compartilhei recentemente na comunidade cristã Casa Comum. E achei propício compartilhar aqui também. Afinal, eu tenho certeza de que eu não sou a única que passa esses dias entre o Natal e o Réveillon tentando dar algum sentido ao ano que passou e alguma esperança ao ano que está chegando. O texto base da reflexão é um texto bíblico que está em Mateus, capítulo 13, versículos 20 e 21, e aqui eu leio a versão da Bíblia de Jerusalém. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando surge uma tribulação, uma perseguição por causa da palavra, logo sucumbe. O texto que eu acabei de ler, fora do seu contexto, pode nos soar um pouco estranho, mas são dois versículos que estão dentro de uma parábola que é bem conhecida, a parábola do semeador. No trecho lido, Jesus está explicando aos seus discípulos e discípulas a parábola na qual ele compara a semente, a palavra do reino, a justiça. Eu não tenho intenção nenhuma em destrinchar a parábola, mas sim chamar atenção para algo que aparece nela e que de alguma forma foi um tema que esteve bem próximo a mim durante todo o ano de 2021. Raízes. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra, recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, não tem raiz em si mesma, é de momento. Quando surge uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo sucumbe. Raízes. Eu tenho refletido muito sobre as minhas raízes. Talvez por causa de uma aproximação amiga com as comunidades de terreiro, as comunidades tradicionais de terreiro, que tem me feito pensar sobre as minhas ancestralidades e principalmente sobre as minhas ancestralidades colonizatórias. Talvez por ter me mudado de país e de repente me descobrir latina, imigrante,
cujo passaporte é sempre visto com desconfiança. E é impossível para mim pensar nas minhas raízes sem me lembrar de tantas as vezes que as minhas raízes foram arrancadas. Raízes arrancadas da família, do emprego, da igreja, de um relacionamento. Nós somos constantemente arrancadas de lugares, situações, relações que eram o solo que nos nutria, o solo que dava sentido às nossas vidas. Eu trago na minha memória a dor de ter sido arrancada de uma igreja justamente por ser uma mulher apaixonadamente lésbica. Mas ao arrancarem as minhas raízes, me expulsando da igreja que eu tanto amava, porque acreditaram que havia escolhido uma vida de pecado, eles não sabiam que a partir dali eu passaria a replantar as minhas raízes em mim mesma. A dor de ter tudo que eu compreendia de mim sendo arrancado, do que eu achava ser minha terra, doeu muito. Mas ali, naquela ruptura, eu fui sabendo de mim. Fui sabendo de mim como Mia Couto poetizou. Fui sabendo de mim por aquilo que perdia. Pedaços que saíram de mim com o mistério de serem poucos e valerem só quando os perdia. Fui ficando por umbrais aquém do passo que nunca usei. Eu vi a árvore morta e soube que mentia. Poema Fui Sabendo de Mim, de Mia Couto. Eu vi aquela árvore morta. Aquela árvore que era a imagem da minha mentira, do meu vão esforço de dizer que eu não era mais lésbica, que Jesus tinha me curado. Eu vi a árvore morta, a farsa de uma discípula perfeita, que era a primeira a chegar na igreja e a última a sair, que limpava os banheiros, arrumava as cadeiras no templo e pregava no púlpito. Eu vi a dor da árvore, vi os seus frutos sendo devorados pela inveja, vi suas folhas serem arrancadas pelas punições. No seu tronco cravaram textos de uma Bíblia que eu desconheço, e no seu solo lançaram o veneno mortal da condenação ao inferno. Foi a dor da ruptura com uma terra que eu acreditava ser meu lar, que me fez compreender que a única terra que eu posso chamar de minha sou eu mesma. Essa é a reforma agrária de nossos corpos, tão anunciada pela teóloga Nancy Cardoso. As minhas raízes, ao serem arrancadas de um terreno fundamentalista, violento, ressecado, infértil, foram replantadas na terra do meu eu. Bem que o poeta persa Rumi havia alertado. Talvez você esteja buscando nos galhos o que só encontramos nas raízes. Talvez você esteja buscando nos galhos o que só encontramos nas raízes. Sim, mataram a árvore, mas não sabiam que suas raízes ainda carregavam a seiva da libertação. Eu me libertei e eu me replantei. As minhas raízes estão plantadas no meu feminismo, na minha lesbianidade, no meu gênero inconforme. As minhas raízes estão plantadas no meu corpo, nos meus afetos, nos meus desejos. Onde estão plantadas as suas raízes? Estamos entrando em um ano muito importante para nós, como brasileiros, brasileiras, brasileires, como povo que tem um projeto democrático de nação. E em preparação a esse novo ano e a tudo que ele nos convoca, que talvez seja tempo de desenraizar, de se replantar em outro lugar, de conhecer novas terras e ser alimentada por novos adubos.
Ou talvez seja tempo de aprofundar suas raízes, deixar que elas cheguem mais fundo para descobrirem alimento em lençóis de água que você desconhecia. Talvez seja tempo de deixar que as raízes rompam com o asfalto que colocaram sobre ela. Talvez seja tempo de abalar as estruturas e finalmente colocar as raízes à mostra. Só não podemos nos esquecer, como interpretamos a partir da parábola de Jesus, que onde quer que estejamos, as nossas raízes devem estar plantadas em nós, na vida como princípio ético das nossas relações. Muito obrigada por 2021. Obrigada por conectarem suas raízes com as minhas. Nossas raízes que se conectaram em nossa sede por justiça, em nossa fome por equidade e em nosso desejo por liberdade. Feliz 2022. Coragem.